Olá, tudo bem? Você certamente já pensou em diferentes situações a diferença entre um fato e uma opinião, né? A importância de eu ter uma ação, uma atitude baseada em um fato ou em uma opinião. E na gestão, trabalho da gestão, sobretudo, o trabalhar em cima do fato, do dado concreto, é algo que ajuda muito nas tomadas de decisões, nos encaminhamentos que precisam ser feitos. E aí, pensando nisso, eu vou discutir com vocês aqui um livro belíssimo, né, que eu tive o privilégio de estar um dia numa palestra do Leandro Carnal, e filósofo brasileiro, e ele indicou esse livro, eu achei belíssimo e fui atrás, que se chama O Hábito Libertador de Só Ter Opiniões Baseadas em Fatos, do Hans Rosling. Esse livro é muito interessante, porque ele traz um conjunto de ideias que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. E é o que eu quero discutir com vocês. Mas primeiro, reforçando, eu sou o professor Giovanni Batista e esse é o canal Minha Biblioteca. Discutir, o Hans Rosling ele traz 10 aspectos que impactam diretamente, né, quando ele fala desse factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Ele diz para eu ter, né, a liberdade, ter esse hábito libertador de tomar uma posição em cima de um determinado fato. Primeiro ele destaca que nós temos uma tendência muito grande para a separação. E a separação é muito assim, bom ou ruim. Então você não tem um meio termo em relação a isso. E esse é um ponto muito interessante da gente poder pensar, porque entre o bom e o ruim tem uma diferença grande. Na verdade, a maioria é o que está entre o bom e o ruim. Né? Aquilo que você diz, se for pegar numa escala de 0 a 100, de repente eu tenho 10% que é muito bom e eu tenho 10% que é muito ruim, por exemplo. E eu tenho 80% que está na média. E nós temos uma tendência, muitas vezes, a ou é bom ou é ruim. Posso trazer um exemplo aqui de análise, que geralmente é feito sobre frequência escolar. Se você pegar uma turma, por exemplo, com 30 alunos, quantos desses de fato são ruins na frequência? Então, são desistentes, não vêm mais. E quantos são excelentes? Você vai ver que são poucos que são excelentes, em termos de porcentagem, e são poucos que são muito ruins. Então, a média, ele traz essa discussão muito em cima disso, para olhar o dado e interpretá-lo, né, dentro dessa perspectiva. Inclusive, ele traz como sugestão, como nós temos essa tendência, né, de separação, de pensamento dicotômico, ele até sugere que você faça sempre uma análise em 4 grupos. Então, no exemplo que eu trouxe de uma turma, por exemplo, você dividi-la em 4, né, o que é muito bom, o que é médio, né, bom, o que é médio ruim e o que é muito ruim. Isso ajuda para a gente entender de fato o fato, e ficou redundante a minha fala, né, mas entender o fato em si para poder trabalhar. Ele também discute uma questão muito interessante sobre as linhas curvas. Nós temos uma tendência em pensar a coisa em linha reta, ou seja, a coisa vai e ela segue sempre aquele fluxo. E ele diz que não, há caminhos dentro disso, e a gente tem que entender esses caminhos para poder trabalhar em cima. Um terceiro elemento que vale a pena discutir é a tendência que nós temos pela negatividade. Então a negatividade faz parte, e é importante no processo, quando você vai analisar um fato, entender que notícias ruins elas podem aparecer. E você saber trabalhar com essas notícias ruins faz a diferença. A notícia ruim não pode ser algo que te leve ao desespero, uma palavra italiana que é paura, né? Aquele medo que paralisa. Não pode. A gente precisa trabalhar em cima dessas questões. O próximo tópico que ele traz também, que merece uma discussão nossa, é sobre o medo. Né? Então você também, quando a gente coloca a questão do medo, ele destaca sobretudo a importância de se calcular os riscos. Então uma ação que eu vou desenvolver tem um risco alto, tem um risco baixo, você calcular isso, relação risco e ganho. O risco é baixo, o ganho é grande, o ganho é pequeno e o risco é alto. Então você trabalhar em cima disso numa gestão é importante, e isso vai depender muito do fato. Qual é o fato em questão? O que eu tenho de cenário dentro disso poder trabalhar. Um outro elemento que ele discute também é justamente a questão do tamanho. Né? Então você também entender e não generalizar esse processo.
ele até traz a importância, né, de você questionar as suas categorias também. Quais são as categorias que você tem em relação não só ao tamanho, mas como eu generalizo as coisas. Então, nem 8 nem 80, como diz o ditado popular, mas a gente saber fazer o equilíbrio sobre essas situações faz muita diferença. Então, quando ele fala justamente desse hábito libertador, né, de você ter opiniões baseadas em fatos, ele também provoca você fazer uma análise sobre o tamanho e a generalização. Então, cuidar para a gente não entender e generalizar, é isso ou é aquilo. Não. Há diversas possibilidades ali em relação a isso, e ele ressalta a importância da gente justamente questionar as nossas categorias. Será que a maneira como eu estou organizando o meu dado, eu estou trabalhando com ele, é fidedigna daquilo que eu preciso, tem me dado um bom caminho? Então esse livro provoca você a fazer a análise a partir desses passos que ele discute. Um outro elemento que ele discute também, que é importante ressaltar, é sobre a questão do destino, né? Ele traz essa ideia de mudança, e ele diz que a mudança é lenta, mas ela acontece. Então é importante também ter a serenidade em relação a isso, porque às vezes eu tenho uma expectativa, mas que ela não vai se cumprir tão rapidamente. Eu vou trazer como exemplo, é muito comum no trabalho junto com os nossos gestores escolares, quando eles dizem que a família não participa da escola. Então, você trabalhar esses dados é importante. Qual é a quantidade de pais que têm participado efetivamente em relação ao que estava no ano passado e esse ano? Caiu ou aumentou? Então, você entender isso é importante. Às vezes aumentou 1, 2, 5, 10 pais. É uma mudança pequena, mas é uma mudança. Então, o olhar para o dado em questão é muito importante, porque se você for olhar, no meu exemplo, o número de pais que você tem com o número de pais que você que está participando das suas reuniões, por exemplo, provavelmente você vai ficar frustrado porque assistem muito mais pais do que estão participando. Mas em relação ao ano anterior, à reunião anterior, houve um aumento? Então entender isso faz a diferença, até para você entender no que você está avançando e no que não. Então olhar para isso faz muita diferença e o livro nos provoca a pensar sobre essa situação. Outro ponto que merece a nossa atenção e que eu queria trazer aqui, que ele destaca, né, como um 8º ponto dentro do livro para você tomar uma decisão baseada em fato, é a questão da perspectiva única. Então ele também traz a importância de não ficar focado em uma única perspectiva, mas entender que há outras possibilidades. Abrir o caminho para novas alternativas. Isso faz uma diferença grande. Muitas vezes o próprio gestor se frustra porque a minha expectativa não foi cumprida, mas a tua não é a única. Então a gente precisa ir trabalhando também para buscar o equilíbrio em relação a isso. E o Hans Rosling traz essa ideia de forma muito interessante. Um outro ponto também que merece destaque que ele fala é a nossa tendência, instinto para culpar. E aqui ele destaca a importância do gestor não apontar o dedo, da liderança não apontar o dedo. Cuidar para não atribuir ao outro aquilo que é nosso de responsabilidade, aquilo que nós fazemos parte também. O estudante não quer ir para a escola. Ok, mas qual é a minha parte nesse processo? Onde é que cabe o meu trabalho? Não enquanto culpa, mas enquanto responsabilidade. Mas o professor não está ministrando as suas aulas a contento. Ok, mas qual é a minha parte enquanto liderança em relação a esse trabalho? Então, o instinto da culpa é muito presente no nosso trabalho e nós precisamos ter um olhar cuidadoso para isso também, para que a gente não caia nessa armadilha de culpar o outro, de atribuir ao outro algo que também é nossa responsabilidade dentro do trabalho. E o último ponto que eu queria destacar aqui, que ele traz, que é muito interessante, é o nosso instinto de urgência. Né? Nós temos um senso de urgência, olha, o resultado é para ontem, a coisa precisa caminhar mais rápida, mas ele destaca, né, dentro desse fato, né, você olhar o teu dado e entender que os mesmos passos curtos são passos. Então, apesar de você caminhar lentamente para algumas situações, é um avanço. Então, é algo importante que precisa também de um nosso olhar e que vale muito a pena. Então, de forma geral, esse é um livro muito interessante, né? Ele traz justamente 10 passos ali para você
tomar decisões baseadas em fatos. Então, por isso o Hábito Libertador, né, te dá essa liberdade de tomar decisões baseadas em fatos. É um livro belíssimo que eu recomendo, vale muita leitura para professores, gestores, pessoas da educação de forma geral. Esse é um livro que tem um potencial muito legal de contribuição, tá bom? Então fica aí a sugestão, termino pedindo que vocês compartilhem esse vídeo, porque o conhecimento só tem sentido quando ele chega para outras pessoas também. Se inscreva no canal para novos materiais. Um abraço, até a próxima.